Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7. O sumo sacerdote perguntou: As coisas são mesmo assim? E ele respondeu: Irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, ainda na Mesopotâmia, antes que eles se estabelecessem em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Saindo, pois, da terra dos caldeus, ele veio estabelecer-se em Harã. Dali, após a morte de seu pai, Deus o transferiu para esta terra, na qual vós agora habitais. Nela não lhe deu propriedade alguma, nem sequer onde pudesse descansar os pés, mas prometeu que lhe a daria em posse, a ele e a sua descendência depois dele, embora não tivesse filho. E falou-lhe Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, e a escravizariam e a maltratariam por 400 anos. Mas a nação da qual serão escravos, eu a julgarei, disse Deus. Depois disso, sairão de lá e me renderão culto neste lugar. Deu-lhe em seguida a aliança da circuncisão. Por isso, tendo gerado Isaque, Abraão circuncidou-o no 8º dia. E Isaque fez o mesmo a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e o livrou de todas as suas tribulações. Deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou superintendente do Egito e de toda a casa real. Sobreveio então a fome sobre todo o Egito e Canaã. A aflição era grande, e nossos pais não encontravam mantimentos. Ao saber que no Egito havia trigo, Jacó para lá enviou nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer a seus irmãos e tornou-se conhecida do faraó, a sua origem. José mandou então buscar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, em número de 75 pessoas. Desceu Jacó para o Egito e aí morreu, ele e também nossos pais. Seus restos foram transladados a Siquém e depostos no sepulcro de Abraão. Comprara a dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximava-se, porém, o tempo da promessa que Deus fizera solenemente a Abraão. O povo foi crescendo e multiplicando-se no Egito, até que surgiu no Egito outro rei, o qual não tinha mais conhecimento de José. E ele, usando de astúcia para com a nossa raça, atormentou nossos pais a ponto de obrigá-los a expor seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Nesse momento nasceu Moisés, que era belo aos olhos de Deus. Por 3 meses foi nutrido na casa paterna. E depois, tendo sido exposto, recolheu-o a filha do faraó e o criou como seu próprio filho. Assim foi Moisés, iniciado em toda a sabedoria dos egípcios, e tornou-se poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos, os israelitas. Ao ver um deles maltratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Julgava que seus irmãos compreenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, mas não compreenderam. No dia seguinte, apareceu quando alguns deles se batiam e tentou reconduzi-los à paz, dizendo: Meus amigos, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Então, o que maltratava o companheiro o repeliu, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Pretenderias matar-me da mesma forma como ontem mataste o egípcio? A essas palavras, Moisés fugiu e foi viver como forasteiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. Decorridos 40 anos,
Apareceu-lhe um anjo no deserto, do monte Sinai, na chama de uma sarça ardente. Ao percebê-lo, Moisés ficou admirado com o que via. E, aproximando-se para ver melhor, fez-se ouvir a voz do Senhor. Eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todo trêmulo, Moisés não ousava olhar. E o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Eu vi, eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, e ouvi seus gemidos. Por isso desci para livrá-los. Agora vem, eu vou enviar-te ao Egito. Este Moisés, a quem tinham negado com as palavras, quem te constituiu chefe e juiz, Deus o enviou como chefe redentor, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi ele quem os fez sair, operando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ele, Moisés, quem disse aos israelitas: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Foi ele quem, na assembleia do deserto, esteve com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e também com nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras de vida para nolas transmitir. Mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe, antes repeliram-no, e nossos corações voltaram para o Egito, ao dizerem a Arão: Faze-nos Deus que caminhe à nossa frente, pois a este Moisés que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E nesses dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, regozijando-se com as obras de suas mãos. Deus então voltou-se contra eles e os entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Entretanto, carregastes a tenda de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que havíeis feito para adorar. Por isso eu vos deportarei para além da Babilônia. A tenda do testemunho esteve com nossos pais no deserto, segundo prescrevera aquele que falava a Moisés, determinando que a fizesse conforme o modelo que havia visto. Tendo-a recebido, nossos pais, guiados por Josué, a introduziram num país conquistado das nações que Deus expulsou diante deles, até os dias de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e suplicou o favor de providenciar morada para a casa de Jacó. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me construirei, diz o Senhor, ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isto? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos, e não a guardastes. Ouvindo isso, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. E disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. E, arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão.
enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E, dizendo isto, adormeceu. Palavra do Senhor.